9 sinais claros que você perceberá quando for chamado ou escolhido por Deus. O primeiro sinal é um desejo insaciável pela justiça de Deus. Um dos indícios mais evidentes de que Deus o chamou é que você terá um desejo incessante pelas coisas de Deus. Isso acontece porque, ao chamar você, o principal objetivo de Deus é transformar você em uma nova criatura, o que leva a um intenso zelo e apetite pelas coisas divinas. Jesus disse em Mateus 5: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados." Você vai descobrir que começará a sentir uma urgência repentina para ler a Bíblia, ouvir pregações ou interagir com outros cristãos. Não se trata apenas de um interesse passageiro, é uma paixão ardente que você não pode ignorar. Deus faz isso porque deseja preencher a sua alma, equipando você com o conhecimento e o poder do alto de que você precisa. Esse é o momento de você se aprofundar na leitura bíblica e em reservar constantes e saudáveis momentos em comunhão com o Espírito Santo. O segundo sinal é que você se sente facilmente convicto dos seus pecados. Quando Deus o chama, outro sinal evidente será que você sempre possuirá uma convicção forte dentro de você todas as vezes que fizer algo que seja errado. Deixe-me explicar. Quando Deus o chama, a primeira coisa que ele faz é separá-lo de uma natureza do pecado. Assim, sempre que você cometer um ato pecaminoso, sua consciência se manifestará e você imediatamente sentirá arrependimento a cada vez que pecar. Sentir uma forte convicção do pecado é, na verdade, algo positivo. Significa que o Espírito Santo está ativamente tentando purificá-lo e ajudá-lo a tornar-se uma pessoa limpa. De fato, a Bíblia aborda isso em 2 Coríntios 7, verso 10, dizendo que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Anteriormente você cometia pecados e não tinha nenhum tipo de problema na sua consciência quanto a isso. Agora, quando você faz algo de errado, a sua consciência lhe acusará imediatamente. É uma forma do Espírito Santo lhe alertar de que o que está fazendo não é bom. É uma forma do Espírito Santo lhe avisar de que esses não são os planos que ele tem para você. Pois seguir a Jesus para mim e para você deve ser um caminho apenas de ida. Jamais devemos olhar para trás. O terceiro sinal é quando alguns amigos começam a se distanciar de você. Quando Deus o chama, não se surpreenda se seus amigos começarem a deixá-lo. Você pode descobrir que pessoas com quem costumava conviver passam a se afastar. Quando Deus o chama, uma transformação começa em sua vida, não apenas internamente, mas também nas suas relações exteriores. Nessa ocasião, algumas pessoas que costumavam estar próximas a você serão incapazes de compreender a mudança que você está vivenciando. Esse distanciamento pode ser doloroso, sobretudo quando se trata de amizades de longa data. No entanto, essa separação é parte do seu processo de crescimento espiritual. Deus, em sua sabedoria, remove obstáculos do seu caminho, incluindo relacionamentos que possam impedir seu avanço espiritual. Às vezes, essas pessoas se afastam por iniciativa própria, confrontadas pela luz da sua fé, que realça as sombras em suas próprias vidas. Isso é ecoado em João capítulo 6, onde seguidores de Jesus se desviaram dele. Embora inicialmente doloroso, esse processo é benéfico para o seu desenvolvimento espiritual. Se você está enfrentando isso, encare como uma etapa necessária e não se deixe abater. Sinal número 4 são as provações e tentações. Contrário ao que muitos acreditam, ser chamado por Deus não isenta você das tentações. Pelo contrário, elas podem se intensificar. Antes de ser chamado, as tentações que enfrentava podem parecer mínimas comparadas ao que virá. A presença de Deus em sua vida não impede as investidas de Satanás contra você. Na verdade, você pode se deparar com desafios e tentações mais severos do que nunca. O aumento dessas provações tem como objetivo desestabilizá-lo e desencorajá-lo. Observamos em Mateus capítulo 4 que até Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este é um lembrete de que, ao seguir ao Senhor, devemos estar preparados para enfrentar e resistir às tentações, que não apenas testarão nossa fé, mas também fortalecerão nossa resiliência e compromisso com Deus. Surpreendentemente, pessoas que antes não lhe incomodavam podem começar a lhe causar aborrecimentos, indicando que este é um período de teste tanto do seu chamado quanto da sua firmeza em Jesus. Mas lembre-se,
Enfrentar esses desafios é parte do processo de crescimento e fortalecimento na sua jornada espiritual. Encarar as tentações não deve ser motivo de medo, mas sim de confiança, pois Deus é plenamente capaz de libertar você de todas as formas de tentação. Este é um lembrete de que, ao enfrentar desafios, você não está sozinho. Jesus está com você, fortalecendo-o e capacitando-o a superar cada obstáculo. O sinal número 5 é ser preenchido com autoridade. Quando Deus o chama, Ele confere a você um poder imenso, um poder que vem do alto acompanhado de uma autoridade significativa. Esta autoridade não se trata de dominar ou exigir algo de outras pessoas, mas sim de uma autoridade que nasce da humildade e da graça. Você pode se ver agindo de maneiras que antes não eram comuns para você, como sentir um impulso repentino de pregar ou orar por alguém. O Espírito Santo começará a mover você de maneiras inesperadas, e você poderá se encontrar orando por uma pessoa doente com uma autoridade sobrenatural que vem de Deus. Mesmo que na vida cotidiana você seja tímido, quando Deus o chama, uma nova ousadia e autoridade se manifestam em você, permitindo-lhe falar diante de grandes multidões e de diferentes grupos de pessoas sem medo. Nas Escrituras, sempre que Deus chama alguém, Ele faz questão de encorajá-lo a ser corajoso e a não temer. O sinal número 6 é a perseguição. A chamada de Deus carrega consigo glória, mas essa glória também atrai adversidades. Ao se comprometer a ser um representante de Deus, você também está se comprometendo com uma vida sujeita a perseguições, críticas e julgamentos. Pessoas que o conheciam podem ser as primeiras a menosprezá-lo e até mesmo ameaçar romper laços com você. Surpreendentemente, você pode descobrir que até mesmo outros cristãos poderão persegui-lo. Este caminho não é fácil, mas é importante lembrar que a perseguição vem para aqueles que resolveram viver uma vida dedicada a Deus e a seus princípios. Estar preparado para enfrentar a perseguição com fé e confiança em Deus é fundamental para qualquer um que tenha sido chamado para um propósito maior. Envolver-se na luta pelos menos favorecidos ou levantar a voz contra indivíduos opressores é uma manifestação clara do chamado de Deus. Ser movido pelo desejo de proteger e defender aqueles que são incapazes de se defender é uma marca registrada dos chamados por Deus. Você se encontrará disposto a assumir riscos para defender a causa da justiça e denunciar a injustiça, demonstrando um comprometimento inabalável com a retidão. Sinal número 9 é ter uma consciência aguçada de Deus. Quando Deus o chama, uma das transformações mais significativas é o aumento da sua consciência de Deus. Você passa a sentir sua presença constante em sua vida e em tudo o que faz, levando-o a considerar a opinião de Jesus em suas tomadas de decisões. Isso significa que você não agirá mais de maneira independente, como antes, mas estará sempre ciente da presença do Espírito Santo e buscará alinhar seus pensamentos e ações com sua vontade. Suas prioridades não serão mais seus próprios desejos e vontades, mas sim, servir a Jesus e obedecer à voz do Espírito Santo e fazer tudo o que é correto diante dos olhos do Senhor. Você avaliará suas escolhas com mais cuidado, considerando como cada uma se alinha a todos os planos de Deus para sua vida. Você não será mais guiado por sua sabedoria ou por sua experiência de vida. Você começará a dizer com sinceridade: Espírito Santo, eu reconheço que eu não sei absolutamente nada, mas eu creio que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas e que criou os céus e a terra. Me ajuda em todas as tomadas de decisões, sejam elas simples ou complexas. Me ajuda. Além disso, você perceberá que suas relações com os outros serão positivamente impactadas à medida que você se esforça para ser mais gentil, compassivo e perdoador, seguindo dessa forma as instruções que o próprio Jesus lhe deixou. Pessoas ao seu redor vão observar que você não é mais a mesma pessoa de antes. Irão descobrir que você mudou. E de fato, você não é mais o mesmo. Você é alguém que passou pelo novo nascimento. E essa sua mudança, em muitas ocasiões, irão influenciar outros a mudarem também. Nessa ocasião, inevitavelmente você se torna luz em meio às trevas. Será comum que pessoas que estão vivendo uma vida suja de pecados se tornem incomodadas simplesmente por estarem próximas de você. Essa transformação não apenas aprofunda seu relacionamento com o Espírito Santo, mas também enriquece suas interações com as pessoas ao seu redor, refletindo os valores do reino de Deus em sua vida diária. Quem sabe você que me escutou até aqui
tem o entendimento de que é chamado por Deus para